Cultura. O que é cultura? Você vê o tempo todo na mídia falando da importância da cultura de uma empresa, da importância do fit cultural, que é a adequação das pessoas à cultura, e que você precisa contratar pessoas que se adequam à sua cultura. Então, quando a gente fala em competências, que a gente fala em hard skills e fala em soft skills, e aqui eu estou dizendo que você tem que olhar para o cargo para mapear as competências daquele cargo, mas tem um outro processo extremamente importante, por isso que eu dei o exemplo da receita do bolo, porque se mascar uma, a chance do resultado final não ser adequado. Sim. Existe um outro negócio que chama cultura. Não adianta eu trazer uma pessoa que se adequa aos comportamentos mapeados do cargo, e aí já é um bom fit cultural, na verdade, mas que não se adequa à cultura como um todo. Sim. Então, além de mapear as competências do cargo, eu preciso mapear a cultura da empresa. E aí, fazendo uma pequena análise do que é a cultura da empresa. Se você digitar no Google agora, cultura da empresa, o que é? Vai aparecer lá algo como é o jeito que as pessoas fazem, é como elas pensam, é como elas decidem. Tem gente que define assim, cultura é o que as pessoas fazem quando o chefe não está olhando. Cultura é aquilo, essa definição até gostei. Outro dia eu vi um outro podcast falando. Cultura é aquilo que você tolera na sua empresa. Achei interessante. Mas se você ouvir isso tudo, você fala assim, tá, mas qual o primeiro passo que eu dou? Porque eu não entendi Exato. nada. Sim. Ficou muito bonito tudo que falou, eu concordo com tudo, mas e aí? Como é que eu faço cultura na minha empresa? Exato. Se você pegar o termo cultura na antropologia, que é onde se estuda a cultura de um povo, ou no caso de vários povos, você vai ver que cultura é isso, é o estudo de como eles vivem. A cultura de um povo estudar a cultura de um povo, é estudar a cultura, é estudar como eles vivem, onde eles vivem e algumas vezes o porquê vivem daquela forma. Esse termo cultura vem lá da antropologia, para eu entender isso dessa forma. Então fica claro para mim que cultura também é comportamento. Exato. Se cultura é o jeito que as pessoas fazem, o que elas pensam, como elas decidem, é o que o fulano faz quando o chefe não está olhando. Então, veja que eu estou usando um verbo de ação o tempo todo, é o que faz, o que pensa. Sim. Então, cultura é comportamento. Então, eu preciso aprender a também mapear comportamentos de cultura. Então, eu preciso de comportamentos de cada cargo, mas eu preciso de comportamentos de cultura. E aí existe sim uma hierarquia. Comportamentos de cultura são muito mais importantes do que comportamentos do cargo. Ah, então o comportamento do cargo não tem importância? Tem muita. Aqui de cultura tem um nível acima. É. E se a pessoa adequa a cultura, adequar ao cargo, vai ser maravilhoso. Porque as competências do cargo, elas derivam da competência de cultura. Porque senão dá errado. Se Sim. eu tenho a cultura apontando para um lado e tenho o cargo apontando para outro, está tudo errado. Elas derivam dos comportamentos de cultura.